tem, de fato, algum tipo de isento ou geração de patentes, e aí ela se restringe intensamente. O caso quase exceção que há também aí é no caso de Brasil-Cuba. Pode passar? Bom, outra coisa importante é chamar a atenção de como vai impactar, né, as mudanças que o país está passando com relação às demandas no campo da saúde. Na medida que você tem redução de iniquidade, uma população que chega a 27 milhões de pessoas saem da linha de pobreza, situações ligadas à maior permeabilidade do SUS, né? Uma série de questões vão também significar questões ligadas a demandas mais fortes de atenção à saúde e também formas mais do ponto de vista da regulação, da avaliação tecnológica e, principalmente, da base produtiva e de inovação que dê sustentabilidade a esse processo. Pode passar? Então, essa explosão da demanda de saúde, ao mesmo tempo, esse descompasso entre o que acontece na tendência do mercado e a capacidade de produção e inovação nos setores mais dinâmicos, né? E esse desafio de articular o sistema universal de saúde com a base produtiva. Pode passar? Bom, de novo aqui, repetindo um pouco a mesma tese, né? A saúde no Brasil significa 8,4% do PIB, considerando todos os seus ingredientes, né, de produção, de serviços, de pessoal. Você tem aí 10% dos postos formais, sendo que 12 milhões de trabalhadores diretos e indiretos estão envolvidos na área de saúde, né? Na verdade, esse recurso, a gente não está muitas vezes atento, ele é superior, inclusive, ao que você tem na área agropecuária. Para você ter uma ideia do volume de recursos que são mobilizados em torno do campo da saúde, né? Enfim, pode passar. Só uma pequena nota, pode passar até o final do... Acho que é o próximo só. Uma nota, eu vou falar de inovação, não vou teorizar sobre inovação, vocês conhecem meu conceito, o observatório aqui trabalha intensamente, e eu vou estar trabalhando os aspectos mais da inovação no campo de insumos, principalmente, vacinas, medicamentos, etc. Mas aqui é um exemplo que o Morel chama a atenção, né? Que quando ele está falando em inovação, ele está falando sobre vários aspectos, né, que podem estar colocados, e ele cita o exemplo da erradicação da varíola, que nós estamos comemorando agora 30 anos, esse ano, né? Então, para o sucesso daquela campanha de erradicação, você teve a vacina como inovação de produto, processos, como foi a agulha bifurcada, que foi fundamental para o processo de agilizar a questão da cadeia de frio, a questão da própria inovação política, né? E as inovações de estratégias epidemiológicas também, de forma de lidar com... Então, a inovação, embora eu esteja trabalhando com o recorte dela, ela tem que ser pensada de maneira muito mais ampla em campos de tecnologias sociais, de modelos, de políticas, etc. E tal. Vamos lá. Pode passar. Rapidamente aqui, também extraindo, embora eu estou usando aí um slide com coisa em inglês, é só para mostrar, quer dizer, como alguns componentes importantes e uma certa definição de estágios, né, de evolução de países com relação à questão da inovação. Aí você tem a questão da capacidade produtiva de manufaturas, o mercado doméstico, né, a exportação, a área de pesquisa e desenvolvimento, né, os sistemas regulatórios. Então, há uma certa matriz de categorização dos vários estágios, né, e pode passar, no caso brasileiro, né, você tem vários dados positivos com relação à área de políticas e estratégias de saúde. Para o Sistema Único de Saúde é importante nesse sentido. A base de pesquisa, o sistema estruturado de pós-graduação. Hoje o Brasil está pouco afetado pelo brain drain. Outro dia o Jacob Palles, numa reunião lá na Fiocruz, chamava a atenção de que, pelas inversões do processo de desenvolvimento e as situações de crise, hoje se tornaria até competitivo se começar a trazer recém-doutores, por exemplo, da Europa para estarem no Brasil, coisa que era impossível pensar em situações anteriores, né? Vários avanços do ponto de vista da legislação e vários déficits também que estão colocados aí, que estão listados, que são de conhecimento de todos vocês. Pode passar?
E aí houve essa categorização, Borel e outros autores colocaram como os países como no estágio intermediário, quer dizer, em desenvolvimento inovadores, né? Você vai comparando com os Estados Unidos, Japão, Índia, China, e depois você vai ter uma situação intermediária com relação a patentes, né? A relação patente com a produção interna bruta, pode passar. E a visão do complexo produtivo da saúde, também que hoje é um conceito bastante trabalhado, mais conhecido, né? Que envolve também toda essa cadeia, quer dizer, não só o campo produtivo, mas o campo de serviços, né? Os mecanismos regulatórios, né? E um pouco destacar que nesse processo todo, quer dizer, a situação mais frágil que nós temos é justamente o fato, e reflete o baixo índice de inovação do setor privado brasileiro, muitas vezes a não orientação de políticas produtivas industriais voltadas para finalidades sociais, que eu acho que o Brasil está caminhando no sentido de tentar reverter um pouco dessas tendências, e várias dessas questões estão em curso, que eu vou citar logo depois. Pode ir passando. Embora a gente tenha uma pós-graduação, pesquisa, todos os indicadores bastante significativos no Brasil, nós temos, ao mesmo tempo, um crescente déficit da balança comercial no campo da saúde, né? Você está chegando à faixa de 8 bi. Então, algo está errado. Quer dizer, você avança na pesquisa, mas você cada vez mais se torna dependente do exterior, com déficits de balança comercial para dar sustentabilidade ao SUS. Cabe me dar uma ideia de tempo, tá? Para poder... Pode ir passando. Pode passar. Bom, uma das questões importantes que aconteceu para dar uma tentativa de enfrentar essa dimensão, entre várias outras, e nós estamos agora na pós-Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, então muitos dos temas foram ali trabalhados, né? As legislações recentes que foram colocadas pela ANP, desoneração fiscal no campo da subvenção econômica, a questão da legislação que permite você privilegiar as compras nacionais, quer dizer, muita coisa está acontecendo no sentido regulatório, não é? E uma das questões importantes tentar aproximar esses dois foi a criação do GCIS, que é o Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, com a participação de vários ministérios, né? E aí tentando dar conta, né? Tanto de ações ligadas ao campo da regulação, das compras governamentais, né? E ao mesmo tempo tentar definir qual é o portfólio central que deve presidir, né? Os processos de fomento, seja pelas agências tradicionais do MCT, como seja também no próprio BNDES, na questão da política industrial. Pode passar. Aí são alguns exemplos de portarias que foram importantes, gestadas dentro desse grupo, né? Sobre a lista de produtos estratégicos do Complexo Industrial da Saúde, né? Critérios para qualificação de empresas. Pode passar. E um dado importante também, que foi a entrada do Ministério da Saúde, né? Nesses últimos períodos, não só como autoridade sanitária, como poder de compra, mas utilizando essa capacidade para entrar diretamente no campo do investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? E na definição das prioridades e agendas de pesquisa. Pode passar. Os grandes marcos, né, que foram colocados para esse processo, mais saúde, a política industrial e comercial, o BNDES com o Profarma 2, o PAC da Inovação, né? Pode passar. Bom, entrando na Fiocruz, né? A Fiocruz tem características, né, que imagino seja do conhecimento mais geral, mas eu queria precisar, porque ela nasce, né, com um sentido e uma matriz organizacional diferenciada, obviamente, das universidades. Ela nasce fora da universidade, como instituto de pesquisa, e, ao mesmo tempo, vinculado às políticas públicas, né? Atualmente vinculado ao Ministério da Saúde. E ela tem na sua matriz, né, uma complexidade que pega desde a pesquisa básica, desenvolvimento, produção, formulação de políticas, né, fazendo com que ela possa também ter quase uma cadeia de inovação verticalizada no seu interior.
e, ao mesmo tempo, direcionada à questão do conhecimento.